Olhe para o seu irmão, olhe para a sua irmã e fala assim: nós estamos livres. Fala para ele: nós estamos livres para adorar o Senhor. Não, fala para ele assim: nós estamos livres para adorar o Senhor. Pergunta para ele: você é um adorador? Fala para ele: você é um adorador? Fala para ele: então nós estamos livres para adorar o Senhor. Quantos creem que você, a partir desta noite, você está livre para... A presença de Deus está muito forte neste lugar. Hoje é noite que Deus vai te levantar poderosamente. Hoje é noite que Deus, Ele vai. Ele vai. Vai. Ele vai te levantar. Ele vai. Olhe para o seu irmão, olhe para a sua irmã e fala assim: hoje Deus vai te levantar neste lugar. Fala para ele assim: hoje nós vamos sair daqui diferente. Quantos creem que você vai sair daqui diferente para a glória de Deus? Você pode aplaudir e glorificar e exaltar o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se assentar. Se preparamos todos esses dias e nós nem tínhamos reparado que o último dia do mundo seria da madrugada de sábado para domingo de Santa Ceia. Olha só, Deus nos preparou todos esses dias, 20 dias de monte, e o último dia foi nesta madrugada, para a glória de Deus. Então nós olha para você ver que as coisas de Deus, Ele começa a encaixar as coisas, e nós muitas das vezes não entendemos, achamos que, mas isso aí, não. Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Fala para o seu irmão: Deus está no controle de todas as coisas. Fala para o seu irmão: hoje você vai sair daqui cheio da unção, meu irmão. Fala para o seu irmão: uns são, outros não são. Fala: mas você é, para a glória de Deus, cheio da unção. Fala para ele: hoje você vai sair daqui que nem Paulo, cheio do poder da graça. Fala para o seu irmão: hoje você vai sair daqui profetizando por essas ruas, pelas calçadas, pela comunidade. Hoje Deus vai tirar você daqui como um grande profeta de Deus. Quantos creem nisso? Joga as tuas mãos para o céu e começa a glorificar e exaltar o nome do Senhor. Você pode aplaudir a Ele para a glória de Deus mais uma vez. Glória a Deus, amém? Nós começamos, abre a sua Bíblia lá em Atos. Hoje é Santa Ceia, não vou me demorar. Eu creio, amém? Creio que vai ser rápido o que Deus tem para fazer aqui nesta noite. Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Versículo 19. Atos 20, 19. Que nos diz assim: servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas em tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E a fé em nosso Senhor, e a fé em nosso Senhor, e a fé em nosso Senhor. Fala para o seu irmão: essa fé que nós temos que ter em Jesus Cristo. Quantos creem nisso? Diz amém. E a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Me perdi aqui, peraí. Versículo 21. E a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 22. E agora eis que ligado eu pelo Espírito, eu ligado pelo...
Eu ligado vou para Jerusalém, não sabendo do que lá há de me acontecer, não sabendo o que vai me acontecer, senão o que o Espírito de cidade em cidade me revela, dizendo o que me espera: prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, que cumpra com alegria a minha, que cumpra com alegria a minha, que cumpra com alegria a minha, e o ministério que recebi do Senhor Jesus. E o ministério que ele recebeu de quem? O ministério que ele recebeu para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Amém? Glória a Deus. Até aqui, igreja. Igreja, o que Deus falou comigo através dessa passagem? E todos nós sabemos que Paulo, a qual pagou um preço muito alto pelo Evangelho, e nós começamos a ver que a conversão de Paulo, que era Saulo, foi algo muito forte, que quando diz lá em Atos capítulo 9, quando ele vai para Damasco, e ali Saulo, e acontece algo sobre a vida dele, e de repente vem o que? Um esplendor de luz sobre ele, e ele cai, ele se prostra naquele momento, e verdadeiramente ele reconhece que é Jesus naquela hora. E essa conversão de Saulo é uma conversão verdadeira, porque nós começamos a ver que Saulo, ele foi assim, algo que não tem explicação. Isso eu quero falar para você, que quando Deus ele chama você, ele se responsabiliza. Quando Deus ele chama você, não importa aonde você vai, mas Deus ele tem os meios dele de trabalhar. Nós começamos a ver que Saulo ele perseguia os crentes. Chega um tempo ele já não perseguia mais, ele era o que? Perseguido. E nós começamos a ver, igreja, que quando Saulo ele passa por um período, ele não enxerga mais. A palavra de Deus diz que Deus ele fala com Ananias e fala assim: olha, você vai a um lugar assim chamado a Rua Direita, e pergunta à casa de Judas por um homem que chama Saulo de Tarso, pois eis que está orando. E quando Deus ele fala isso com Ananias, Ananias já lembra logo: opa, esse daí é o que persegue os crentes, tem alguma coisa errada, Senhor. Mas só que Deus, ele começa a trabalhar não do nosso jeito, Deus ele começa a fazer, Deus começa a trabalhar do jeito dele. E nós começamos a ver que Deus chega para Ananias e fala assim: olha, e o Senhor diz para ele assim: ó, vai, porque este para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome diante do gentil e dos reis e dos filhos de Israel. E Ananias ali, ele tem o que? Um questionamento, porque ele estava olhando para Saulo, pela situação a qual Saulo ele se encontrava. Mas nós começamos a ver que Deus ele começa a trabalhar ali. Saulo já não é mais Saulo, Deus transforma a vida de Saulo para Paulo, e ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Ele é cheio do quê? Ele é cheio do quê? Ele é cheio do quê? Do Espírito Santo. E quando Paulo ele é cheio do Espírito Santo, que lá em Atos capítulo 13 versículo 9 nos diz assim: todavia Saulo, que também é chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. Olha só,
nós começamos a ver que Deus, Ele começa a transformar. Você viu esse vaso que foi quebrado aqui? Quem viu aqui o vaso que foi quebrado? E é assim que Deus fez na vida de Saulo. Deus, Ele quebrou o vaso, Ele vem, amassa, Ele quebra, faz, Ele começa a fazer de novo para transformar o quê? Num vaso escolhido pelo Senhor. Porque Deus, Ele tem planos. A palavra de Deus diz o quê? Que muitos serão chamados, mas poucos. Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Por quê? Porque nem todo mundo vai ser escolhido. Porque muitos são chamados, mas escolhidos são poucos. Então sim, mas os escolhidos por Deus são verdadeiramente aqueles que começaram a entender que quando Deus, Ele começa a quebrar eu e você, quando Deus, Ele começa a nos modelar, é porque Deus está nos preparando para algo grande. Deus está nos preparando para algo diferente. Ou seja, nós começamos a ver, igreja, que verdadeiramente Saulo, cheio do Espírito Santo de Deus, mesmo quem foi batizado no Espírito como Saulo, o foi, pode ser o que? Em ocasiões de necessidade específica, receber de novo os novos enchimentos do que? Do Espírito Santo. Semelhantes enchimentos repetidos são necessários. Por isso que nós precisamos constantemente ser o que? Cheios do Espírito Santo. Fala para o seu irmão, nós precisamos constantemente ser cheios do Espírito Santo. Quantos creem nisso? Você pode dar um glória a Deus aí, em nome de Jesus? Fala para o seu irmão, hoje nós vamos sair daqui que nem Paulo, transbordando. Fala para o seu irmão, hoje o óleo vai derramar neste lugar. Quantos creem que o óleo vai derramar neste lugar para a glória de Deus? E nós começamos a ver que Deus começa a trabalhar. Você pode ver que a pessoa, quando ela não é cheia, uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, ela é vazia. Ela não tem discernimento, ela não entende o trabalhar de Deus. Mas uma pessoa que começa a entender, e ela começa a passar o processo do fogo, da fornalha, ela começa a passar pelo processo quando Deus, Ele começa a moldar o vaso, para fazer um vaso novo, porque Deus, Ele chama, depois Ele escolhe, e depois Ele te prepara. Ele não vai te colocar em qualquer lugar, e nem Ele vai te mandar para qualquer lugar, sem que Ele venha te preparar. É diferente, Ele não chama os preparados, primeiro Ele chama e depois prepara. Fala para o seu irmão, primeiro Deus chama, e depois prepara. Fala para o seu irmão, mas tem pessoas que já estão preparadas há muito tempo, e está esperando Deus chamar. Olhe para o seu irmão aí, olhe para ele aí, dá um sorriso para ele. Fala, será que fala para ele, olhe para ele, dá um sorriso para ele aí. Fala para ele, estou te conhecendo, hein? É assim que Deus, Ele começa a fazer. Porque nós já somos reconhecidos por pessoas. Primeiramente nós somos reconhecidos por Deus. E depois automaticamente, você pode ver que Saulo também, ele foi reconhecido pelas pessoas, porque através da vida de Paulo, ele fazia o que? Maravilhas, sinais, prodígios e maravilhas. Fala para o seu irmão, sinais, prodígios e maravilha. Mas só que chega um tempo da nossa caminhada, nós começamos a o quê? A descansar no Senhor, mas descansamos até demais. Porque tem tempo, tem hora que Deus fala assim, ei, o seu descanso acabou, e nós queremos descansar. Tem momento que Deus, Ele vai lá, não tem aquele corinho, desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite, desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Chega, porque senão eu vou estragar a ministração aqui. Amém? Então assim, por que a palavra de Deus fala desemborca o vaso? O louvor fala desemborca o vaso. Porque se ele tiver emborcado, não tem como ele encher de azeite. Olhe para o seu irmão aqui e fala assim, tem vaso aqui nesta noite que ainda continua emborcado. E já era para ter desemborcado faz tempo. Quantos creem nisso aqui que você vai ser desemborcado nesta noite? Amém? Pegue na mão do seu irmão, pegue na mão da sua irmã e fala assim, nesta noite, nós vamos ser desemborcados e ser cheio do azeite, e ser cheio do Espírito Santo de Deus. Fala para o seu irmão assim, nesta noite,
Deus está nos modelando, Deus está nos preparando para que nós venhamos ser liberados por Deus. Quantos creem que nessa noite vai ser uma noite diferente para você? Você está vendo? Quando uma pessoa ela é cheia do Espírito Santo de Deus, ele tem discernimento, ele sabe o que é Deus e o que não. Ele sabe o que é Deus e o que não é. E nós começamos a ver que Paulo, ele foi chamado para isso. Perseguição, ser preso, não olhar para a situação, foi fazer a obra sem saber o que iria acontecer com ele. Ele obedeceu. E esse era o único chamado de Paulo, era atender o pedido de Deus, exercer para com aquilo que ele foi chamado, para que não importasse o que iria vir acontecer sobre a vida de Paulo, mas sim obedecer à voz de Deus. E essa era a única preocupação de Paulo, era para que Deus viesse sobre a vida dele e se cumprisse o que? A promessa de Deus sobre a vida de Paulo. E nós começamos a ver, igreja, que aqui em Atos capítulo 16, Atos 16, versículo 15, nos diz assim: depois que foi batizado, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haver julgado, que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa, ficai ali, e nos constrangeu a isso. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha um espírito de adivinhar, não era um espírito de revelação, era adivinhação, amém? Totalmente diferente. O Espírito Santo de Deus, ele nos traz a revelar, e o espírito maligno, ele traz a adivinhar. Fala para o seu irmão, totalmente diferente. Fala para o seu irmão, nós não temos que ter o espírito de adivinhação, nós temos que ter o Espírito Santo de Deus, que nos traz a revelação. Quantos creem que Deus ele vai te trazer a revelação para você, daquilo que você está precisando? Pegue na mão do seu irmão, pegue na mão da sua irmã e declare para ele, fala assim: nesta noite, o Espírito Santo de Deus, ele vai nos trazer a revelação daquilo que nós estamos precisando. Fala para ele, você não vai ficar enganado a partir dessa noite, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai te trazer a revelação de tudo aquilo que você está precisando, porque o nome de Deus vai ser exaltado e glorificado através da minha e da tua vida, em nome de Jesus. É só para quem crê nisso. Jogue as tuas mãos para o céu e começa a é isso que ele vai fazer. Olha, Paulo chega e fala assim, ó, no versículo 7 do capítulo 16 diz assim: e está seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo, que anuncia o caminho são servos do Deus. E isso fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus, te mando que sai dela. E na mesma hora saiu. Por quê? Porque Paulo, ele estava o quê? Cheio do Espírito Santo de Deus e da autoridade de Deus. Olhe para o seu irmão, olhe para a sua irmã e fala assim: a partir desta noite, tudo aquilo que estava sobre a tua casa, sobre a tua vida e sobre a tua família, em nome de Jesus, já caiu por terra nesta noite. Fala para o seu irmão, porque você e a tua casa servirá ao Senhor. Fala para o seu irmão, você e a tua casa servirá ao Senhor. Fala para ele, você e a tua casa servirá ao Senhor.
E vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Fala para ele. E nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Fala para ele. Fala pra ele. E nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Fala para ele. Declare comigo. Nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Fala para ele. Nós vamos ser cheios do Espírito Santo. É só para quem crê que você vai ser cheio do Espírito Santo. Joga as tuas mãos para o céu e começa a adorar e glorificar e exaltar o nome dele. Porque uma pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus, ele tem a revelação divina. Ele tem a revelação de Deus. Ele começa a ter discernimento espiritual e as coisas começam a acontecer. E tudo aquilo que estava barrado, e tudo aquilo que estava parado sobre a tua vida, Deus, ele começa a liberar. E nesta noite não vai ser diferente. Eu já posso sentir. Está liberando. Deus está liberando sobre a tua vida. Eu já sinto. Ei, hoje é noite de liberação. É só para quem crê, vai recebendo. É só para quem crê, vai recebendo. É só para quem crê, vai recebendo. Blá, 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 blá. Hoje será uma noite diferente. Será uma noite que Deus, ele vai te levar além. Fala para o seu irmão, se você está preparado para mudar de vida. Fala para o seu irmão, primeiro espiritual, depois familiar. Fala para ele assim, depois área econômica, financeira. Fala para o seu irmão, depois as outras áreas, saúde. Fala para ele, saúde. Sabe por quê? Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ele pode estar passando o que for, ele pode estar em cima de uma cama, mas o Espírito Santo de Deus fala por que ele está passando por aquela situação. Testifica no coração dele. O Espírito de Deus vem sobre a vida dele e testifica o porquê que ele está passando por aquela situação. Por isso que nós começamos a ver que Paulo, a conversão dele foi uma conversão verdadeira, porque ele não estava enganado do chamado dele. Paulo em nenhum momento ele falou assim, Senhor, olha, eu vou largar tudo, porque não dá mais. Olhe para o seu irmão, olhe para a sua mãe, dá um sorriso para ele. Paulo, ele foi fiel. Paulo, ele não largou o chamado dele, não. Fala para o seu irmão, pergunta para ele, por que às vezes você quer largar o chamado? Dá um sorriso para ele e fala assim, hoje você vai ser cheio do Espírito Santo. Fala para ele assim, quem é cheio do Espírito Santo jamais abre mão da presença de Deus. Fala para ele, quem é cheio do Espírito Santo jamais volta para trás. Fala para ele, quem é cheio do Espírito Santo jamais Deus ele vai deixar enganado. Pegue na mão do seu irmão, pegue na mão da sua irmã, levante a mão dele assim para cima, assim ó, pegue na mão dele, pegue na mão dele, pegue na mão dela, levante a mão dele. Ei, nós somos mais que vencedor. A partir dessa noite, Deus ele está chamando os guerreiros, Deus está chamando os fortes, Deus ele está chamando os vencedores. Você é vencedor, você é vencedora. Ora para cacere para catarabarás. Muitos são chamados e poucos. Muitos são chamados e poucos. Fala para o seu irmão, você é privilegiado nessa noite, porque você foi escolhido para estar aqui hoje. Fala para o seu irmão, a sua vida vai mudar a partir desta noite, meu querido. Fala para ele se você vai subir em cima desse altar hoje aqui. Fala para ele, você vai subir em cima desse altar hoje aqui, e a unção de Deus vai descer sobre a tua vida. Fala para ele, a partir de hoje você vai sentir algo diferente. Fala para o Senhor, hoje você vai levar para a tua casa, para a tua família, para o seu trabalho, aonde você for, você vai sair daqui levando algo diferente. Fala para ele, você vai levar, fala para ele, você vai levar algo diferente desse lugar. Fala para ele, não, fala para ele, até ele acredita, você vai levar algo diferente hoje aqui. Fala para ele, Deus te trouxe aqui, para que você saia daqui hoje diferente. Você vai sair daqui hoje diferente. Você vai sair daqui hoje diferente. Vai. E aí nós começamos a entender. E havendo-lhes dado muitos açoites,
os lançaram na prisão, mandando ao cárcere, que era guardado com segurança. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, junto com outros presos. Eles oravam e cantavam hinos a Deus. Fala para o seu irmão, o segredo também é orar e louvar ao Senhor. Fala para o seu irmão, você tem orado? Você tem louvado ao Senhor no meio da dificuldade? Eles estavam presos, mas ali eles estavam louvando ao Senhor, dançando ao Senhor, do jeito dele ali, mas estavam louvando ao Senhor. Talvez eles estavam assim: Deus, tem de misericórdia de nós, Senhor. Fomos escolhidos sim para ser açoitados pela tua vontade, pela tua obra, não importa o que venha acontecer. Mas talvez ele tenha falado: Senhor, mas nos dê mais uma oportunidade, porque ainda tem muita vida para se converter lá fora, e nós precisamos pregar a tua palavra, aleluia. E quando Deus ele olha, ele começa a ver esse pedido sincero de dentro do teu coração. Deus ele começa a enviar anjos ao meu e ao teu favor, e fala: está livre hoje, você está livre para adorar, você está livre para adorar, você está livre para adorar. Ei, seja o adorador, não importa a situação e nem a circunstância que você esteja passando, mas o segredo é adorar, adore, 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 adore. Começa a adorar do teu jeito aí, começa a adorar, adore, seja um adorador. Quanto mais você adora, mais vitória ele libera sobre a tua vida. Adore, 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 seja um adorador. Ele te chama nesta noite para que você seja um adorador. A presença de Deus está tão forte aqui, irmão. A vitória já chegou para mim e para você nesta noite. Meu Deus, não importa o que você esteja passando, mas seja um adorador. Amém? Você vai ser um adorador em nome de Jesus. E aí você tem que aceitar aquilo que Deus tem para a sua vida, seja lá onde você estiver, seja lá onde Deus vai te levar. Seja um adorador. Ore: Senhor, eu sei, Senhor, está difícil mesmo, eu sei, mas o Senhor é um Deus que pode mudar a minha história. Senhor, eu te conheço, mas o Senhor me conhece muito melhor do que eu conheço o Senhor, porque o Senhor conhece o que está aqui dentro. É ou não é? Quem fez eu e você? Quem fez eu e você? Então ele conhece eu e você ou não conhece? Ele sabe que uma hora a gente está agradando a Ele, outra hora a gente está desagradando. Ele sabe que uma hora a gente quer estar com Ele, outra hora a gente quer estar com Ele, mas não quer fazer a vontade. É diferente. Você está com Deus, mas não quer obedecer a Deus. Paulo não, Paulo obedeceu. E você começa a ver que quando Paulo ele começa a ter discernimento, quando Paulo ele começa a ter o que? Discernimento. Fala para o seu irmão: discernimento. Fala para ele: discernimento. Fala para o seu irmão: Paulo tinha discernimento de espírito. Nós começamos a ver que Paulo, ele, mesmo como nós dissemos aqui, mesmo quem foi batizado no Espírito Santo, nós precisamos o que? Buscar a Deus para que nós venhamos o que? Sempre ser cheios do poder de Deus. Para o quê? Para que nós começamos a o quê? A ser renovado por Deus. Você pode ver que o crente, quando ele está fraco, o que ele vai fazer? Ele vai buscar a Deus, ele vai orar. E aí ele vai o quê? Ele vai se enchendo da presença de Deus. Você pode ver que às vezes você se tranca na sua casa. Tem pessoas aqui que às vezes não quer chorar, vai para o banheiro chorar, para o marido não ver.
Tem homem que é muito machista, vai se trancar no banheiro, vai chorar no banheiro para a mulher não ver. É ou não é? Porque a situação aperta. E no começo da minha conversão era assim também. Ah, não, ela não pode ver eu chorando. Só que chegou um tempo eu relaxei, eu chorava mesmo na frente dela mesmo, né? Aí depois ela começou a ver que eu era um crente chorão. Qualquer coisinha eu chorava. Era a pessoa olhar para mim e eu já chorava. Lembra, Fabiana? E as pessoas começavam a me conhecer como chorão. Por quê? Porque eu estava o quê? Sempre aquebrantado na presença do Senhor. Eu estava sensível com aquilo que Deus, Ele estava falando comigo. Eu chorava mesmo, chorava. Quando eu sentia uma presença que nem essa assim, ó. É que aí a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, né? E Deus vai nos preparando. E aí você vai se tornando, não é que você vai sendo durão, mas você vai aguentando, começando a aguentar as pancadas, né? As pancadas são fortes. Mas aí você já não chora mais, você chega e fala assim: Deus, eis-me aqui, Senhor, ó. Porque tem momento que a gente chora tanto, às vezes, por uma pessoa que eu não acredito, meu próprio amigo fez isso comigo. A minha amiga, meu Deus, era a minha melhor amiga, mas por que ela fez isso? E você chorava tanto por isso, né? Tem pessoas que ficam indignadas. Mas espera aí, Judas andava com Jesus, comeu na mesa com ele e traiu ele. Jesus ainda chamou ele de amigo. Espera aí. Então quer dizer que quando as pessoas fazem alguma coisa para mim e para você, eles sempre estão fazendo bem. No dia que eles não podem fazer não podem atender uma situação, já não é mais amigo? Olha para o seu irmão, e fala assim: irmão, vamos começar a entender as coisas, né? Fala para ele: às vezes é o próprio Deus que não permite ninguém ajudar eu e você, porque Ele quer que eu e você, nós caminhamos sozinho com as nossas próprias pernas. Fala para o seu irmão: é eu, você e Deus. Fala para o seu irmão: às vezes Deus não permite ninguém chegar até você, porque é só você e Deus. Fala para ele: é só você e Deus. Fala para ele: você queria uma resposta de Deus? Fala para ele: hoje chegou, é só você e Deus. Fala para ele: é só você e Deus. Não, fala para ele: é só você e Deus. Olhe bem no olho dele, falei: ninguém vai te ajudar, porque o próprio Deus precisa ser glorificado. É só você e Deus, 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 é só você e Deus. Mas a minha mãe, ela tem dinheiro, mas não me dá. Mas Deus trava até o dinheiro que está na conta da sua mãe para ela não te dar, porque não é para ela te dar. Mas o meu marido, eu estava precisando. Meu marido, ele é esperto. Eu vi aquele dinheiro na conta dele. Você fica puxando aí o saldo, né? Pegando o status e viu aquele dinheiro na conta dele. Não pode fazer isso, hein? Mas marido, eu vou falar para você também: não pode esconder a conta da mulher. Tem que falar para ela quanto você tem lá. Então, o que acontece? O que acontece? Não é para ninguém te ajudar. Deus não quer que ninguém te ajude, Jacó, porque o nome de Deus vai ser glorificado, exaltado e glorificado através da situação que vocês estão passando. O nome de Deus precisa ser glorificado através dessa situação. Deus não quer que ninguém ajude vocês, porque o próprio Deus vai ajudar. Fala para o seu irmão: o próprio Deus desceu aqui hoje para ajudar eu e você. Fala para ele, bate no ombro dele, mas não é um ombro amigo. Fala assim: abraça, faz assim com ele assim, ó. Faz assim com esse irmão que tá. Abraça ele assim, ó, assim, ó. Quer ver? Peraí, um negócio mais. Abraça ele assim, ó. Fala assim, ó. Ai, abraça ele assim, ó. Fala assim: o próprio Deus hoje desceu aqui para nos ajudar. Fala para ele. Abraça ele mais forte. Dá um abraço. Fala assim: o próprio Deus desceu hoje aqui para nos ajudar. Fala para ele: você não vai pegar mais nada emprestado de ninguém. Você não vai pegar mais nada emprestado de ninguém, porque o próprio Deus desce aqui hoje.
Deus vai trabalhar sobre a tua vida, pastor. O próprio Deus vai trabalhar sobre a minha e a tua vida. E nós começamos a ver que Deus permite tudo isso. Para quê? Para que nós venhamos ser trabalhado, preparado e depois enviado. Fala para o seu irmão assim, olha para o seu irmão e fala assim, tá bom aqui, né, irmão? Eu estou gostando desse manto aqui. Fala para o seu irmão assim, precisa pagar o preço, meu irmão. Fala para ele, ei Paulo. Fala para ele, ei Paulo. Fala para ele, não, ei Paulo. Fala para ele, ei Paulo. Sai do conforto. Fala assim, Paulo, hoje Deus desceu aqui para nos ajudar, Paulo. Fala para ele. Deus desce aqui hoje. Deus desceu aqui hoje. E o Espírito Santo de Deus manda dizer ao Senhor assim: eu sou o teu Deus que hoje eu assino um papel e coloco nas tuas mãos. Sobre aquilo que o homem disse que não tem jeito, Deus está hoje autorizando e colocando nas tuas mãos para dizer e mostrar para muitos que Ele é Deus. O homem não pode, não quer, mas Deus Ele pode e Ele quer. E hoje Ele está estabelecendo a tua vitória, porque eu vejo uma unção descendo do céu sobre a tua vida, e eu vejo um povo nas tuas mãos, e eu vejo algo de excelência que está acontecendo sobre a tua vida, e hoje essa muralha cai por terra, e vai prevalecer a vontade do Senhor sobre a tua vida, e o nome de Deus vai ser glorificado. Quantos crê na vitória dele? Você pode aplaudir e glorificar e exaltar. Fala para o seu irmão, você está preocupado por quê, irmão? Fala para ele, você está preocupado por quê? Fala para o seu irmão, a única preocupação sua. Fala para o seu irmão, a única preocupação sua. Fala para ele, a única preocupação sua. Fala para ele assim, é para que se cumpra com alegria a sua carreira, o seu ministério que você recebeu de Jesus, porque pela graça do Evangelho você vai dar grande testemunho. Fala para ele, 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 pegue na mão dele, levanta ele dessa cadeira, e pegue na mão dele, levanta ele, se coloque de pé, pegue na mão dele e fala assim, nós vamos dar grande testemunho para a glória de Deus. Fala para ele, nós vamos dar grande testemunho para a glória de Deus. Nós vamos, não, balance a mão dele aí, balance a mão dela, fala assim, nós vamos dar grande testemunhos para a glória de Deus. Estou muito leve, estou com vontade, ó. Meu Deus, não dá vontade de parar não, tá muito gostoso. Eu vou ser que nem criança agora, ó. É assim, cheio de alegria, cheio de fé, cheio de perseverança, crendo nas conquistas, sobre aquilo que Deus nos prepara nessa noite. Amém? Posso ouvir um amém aí? Posso ouvir um glória a Deus? Amém? Fala para o seu irmão assim, hoje nós vamos sair daqui diferente. Glória a Deus. É bom chegar os papéis aqui, senão eu não paro hoje, hein, irmão. A unção de Deus está muito gostosa aqui hoje. Eu vejo a mão de Deus aqui. Eu vejo a mão de Deus.
A mão de Deus está aqui nesta noite. Não que os outros dias não estavam. Mais uma vez a mão de Deus está aqui. Sabe o que vai acontecer hoje? Pergunta para o seu irmão, o que vai acontecer? O que vai acontecer hoje aqui? Não, fala para ele com fé. Fala, o que vai acontecer hoje aqui? Responde para ele, fala assim, hoje nós vamos ser cheios da presença de Deus. Fala para o seu irmão, hoje nós vamos sair diferente daqui. Fala para o seu irmão, hoje nós vamos sair daqui pregando a palavra de Deus. Fala para o seu irmão, hoje nós vamos sair daqui transformado para a glória de Deus. Fala para ele assim, hoje nós vamos sair daqui com a nossa vitória na mão. Irmão, sabe o que eu queria que acontecesse agora? Queria que Jesus fizesse assim, ó. Ele pode, ele tem esse poder. Pegasse nos meus braços assim, levantasse eu assim, ó. Deixasse eu parado lá no alto. E eu ia só fazer assim para vocês. Tô voando nas asas do Espírito. Aleluia, e eu creio que um dia Ele vai fazer isso, para quebrar a incredulidade de muitos, porque muitos ainda não acreditam no poder de Deus. Sinais, prodígios e maravilha. Você está preparado para contar o seu testemunho? Você está preparado para contar o seu testemunho? Fala para o seu irmão, se você está preparado para contar o seu testemunho. Nós vamos tomar a ceia agora. Depois da ceia, você vai passar aqui, ó. E você vai deixar essa causa aqui em cima desse altar. Você vai passar, quando você chegar aqui no meio do altar, você vai parar assim 1 minuto, amém? Não precisa ficar 1 hora não, amém? Senão não vai sair daqui 3 horas, 4 horas da... Você chega para aqui e fala assim, Senhor, eu entrego essa... Em pensamento, não precisa falar não, tá? Senhor, eu vou entregar aqui, Senhor. A não ser que você queira gritar, quiser deitar aqui, pode também, não se preocupa não. Porque eu não sei, de repente você sobe aqui, Deus pega você aqui, e você começa a rodar, sentir a presença de Deus, não sei o que vai acontecer, só Deus sabe. E aí você entrega, Senhor, ó, entrega essa causa assim, 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 assim nas suas mãos e vai. Amém? E Deus vai liberar hoje. Hoje é o dia da liberação sobre a tua vida. Sua vida espiritual, sentimental, familiar, casamentos, papéis. Muitos papéis estão sendo liberados hoje para a glória de Deus. Muitos papéis estão sendo liberados hoje. Papéis estão sendo liberados. Deus hoje está mudando a tua história. O Espírito Santo de Deus, Ele fala ao meu coração que você chorou porque queria vir para a casa do Senhor e não podia, porque a sua vontade era estar aqui, ó, adorando ao Senhor. E Deus fala assim, se prepara, porque eu vou fazer um rebuliço na tua vida tão grande. Vou fazer um rebuliço tão grande na tua vida, porque muitos olham para você e não dá nada, não reconhece o potencial que você tem, porque assim como eu escolhi Saulo, quando eu transformei ele em Paulo, eu transformei a sua vida também. Eu estou descendo uma chave nas tuas mãos, vou eu mudar a tua situação. Pode contar os dias, assim diz o Senhor, porque você vai conseguir adorar, você vai conseguir vir para a casa do Senhor todos os dias que você quiser. Deus hoje está descendo uma liberação sobre a tua vida, porque Ele viu a cada dia que você tem vindo sobre a casa do Senhor, Ele tem se agradado de ti. Pode se preparar. Eu vejo descendo uma unção de Deus sobre a tua vida, e um óleo sendo derramado sobre a tua cabeça. No tempo certo, Deus vai desvendar esse mistério, aguarde.
Hoje chegou a sua vitória para a glória de Deus. Glória a Deus. Pode estar entregando para os levitas. Hoje essa Santa Ceia da mudança. Quantos creem nisso? Hoje Deus vai mudar a sua vida, a sua história hoje. Quantos creem que o Brasil está em crise, mas Deus vai mostrar para muitos que nós estamos em Cristo? Deus vai mostrar para muitos que nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo, Deus vai mudar. Pode se preparar, porque quando você subir sobre esse altar, depois da ceia, todo aquele peso que estava sobre a sua vida, tudo aquilo que estava amarrado, vai cair por terra hoje, em nome de Jesus. Nem vai cair por terra hoje. Você está preparado para contar testemunho em nome de Jesus? Amém? Então neste momento, amém? Feche seus olhos por um instante. Amém? Fale com Deus aí, você. Se de repente hoje você falou algo que não agradou ao Senhor, se você por algum instante negou até mesmo ao Senhor, e lembre que foi pago um alto preço por mim e por você para que nós estivéssemos aqui hoje. E este alto preço foi pago na cruz do Calvário. O sangue dele foi derramado naquela cruz por nós. E nós temos que reconhecer que tudo que ele fez foi por mim e por você. E muitas das vezes a ingratidão, ela entra dentro do nosso coração e nós deixamos de servir a ele. Então neste momento que você venha lembrar do dia, daquele dia, a qual ele estava sendo crucificado, a qual ele estava sendo cuspido, a qual ele estava naquele momento de dor e de aflição. Naquele momento de dor e de aflição, ali ele estava. Ainda ele disse: ah, papai, se possível, faça de mim esse cálice. E naquele momento ele declarou: mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Mesmo aquele cálice, a qual ele tomou por mim e por você. Mas aqui nós estamos, ceando com ele, porque no terceiro dia ele ressuscitou. Para que nós venhamos ser a semelhança, para fazer a vontade dele. Para que esse dia nunca venha a ser esquecido. E para que o nome dele venha a ser glorificado. Eu quero que você tome agora, come do pão e beba do suco. Amém? Você que quiser se ajoelhar, se ajoelha. Você que quiser sentar, sente. Você que quiser ficar em pé, fique. Mas agradeça a Ele por você fazer parte deste dia especial hoje. Fale com Ele. Agradeça a Ele por esse dia. Agradeça a Ele, fala assim: Senhor, obrigado. Mesmo não sendo merecedor, mas aqui eu estou, pela tua misericórdia, pela fé, Senhor. Nós estamos indo rumo à nossa salvação. E nós cremos, Senhor, que tudo isso vai passar. Quando chegar naquele grande dia. Quando chegar naquele grande dia, tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Não vai ter preocupação, não vai ter dor, não vai ter dor, não vai ter sofrimento, você não vai ter problema,
quando chegar aquele grande dia. Não vai ter enfermidade, não vai ter calúnia, não vai ter perseguição, não vai ter perseguição sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. É tempo de honra. Este dia é um dia muito especial. Este dia é um dia muito especial para as nossas vidas. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe as nossas necessidades. Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe. Ele conhece a cada instante da nossa vida. Ele sabe o que nós precisamos nesse dia de hoje. Por isso que Ele escolheu esse dia hoje para você. Ele escolheu esse dia hoje para você. Ele escolheu esse dia hoje para você. Para você esse dia hoje. Para você. Ele manda te dizer: filha, eu escolhi esse dia de hoje para você. Vou mudar sim a tua história. Estou trabalhando ao teu favor, mas te trarei algo de excelência, algo de excelência sobre a tua vida, sobre o teu esposo e sobre a tua casa. Tenho visto tudo. Aquieta-te o teu coração, porque hoje eu vim falar contigo. Não digas que eu esqueci de você, porque eu não esqueço dos meus escolhidos. Eu lembro de você sim, todos os dias. Mas eu estou te preparando para algo de excelência. Estou te preparando para algo de excelência. Hoje eu desço sobre a tua vida. Hoje eu trabalho ao teu favor. Se prepara. Vou te trazer algo diferente. Ora pacaxere pacatarabarácia. Ora manto capdara mandaia stébia. Levante suas mãos ao céu agora. Queria que todos ficassem de pé agora. Levante suas mãos ao céu. Declare comigo: Senhor Jesus, hoje, nesta noite, eu fui preparado para fazer a tua vontade. Declare: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou pronto. Não importa o que vai acontecer comigo, mas eu quero obedecer e aceitar o teu chamado e fazer a tua vontade, para que se cumpra a tua vontade sobre a minha vida, em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Joga as tuas mãos para o céu, glorifique, exalte, aplauda ao Senhor, aplauda Ele. Aplauda Ele, aplauda Ele nesta noite. Oh, Aramonto Camandara Xerebacatarabarácia, Ramonto Comondore Xereba Xeremonto Comondor, Rapaca Xerebacatarabarácia,
Olhe para o seu irmão, olhe para o seu irmão e fala assim: não vamos sofrer mais. Fala para ele: não vamos sofrer mais. Porque o maior sofrimento Ele já sofreu por mim e por você. Fala para ele: nós não vamos sofrer, mas vamos obedecer a voz dele. Fala para ele assim: não importa o que vai acontecer, mas nós vamos aceitar, nós vamos obedecer o chamado de Deus. Quantos aqui vai obedecer o chamado de Deus aqui? Quantos aqui vai obedecer o chamado de Deus aqui? Amém? Você pode glorificar e exaltar, você pode aplaudir o Senhor.